Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. O canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às quartas-feiras eu trago vídeos voltados para curiosidades sobre o lado obscuro da vida. Fatos reais por trás de um filme, de uma série, de personagens famosos de filmes de terror. Falo sobre o lado obscuro das coisas e trago também análises de filmes e séries documentais ou resenha ou resumo de livros, mais voltados para o crime. Bom, agora eu estou trazendo uma sequência de vídeos, sempre às quartas-feiras, para trazer o resumo do livro sobre um dos casos mais emblemáticos que aconteceu ainda recentemente aqui no Rio de Janeiro, que é a morte do menino Henri, que ainda está sendo muito comentado nos noticiários. E para quem quiser saber, o livro que eu vou trazer o resumo nos vídeos se chama Caso Henri, Morte Anunciada. Eu vou até mostrar ele para vocês, aqui ó, esse livro aqui, tá? Ele foi escrito pela jornalista e advogada Paula Serra, que foi a primeira a divulgar, né, sobre esse caso. Semana passada eu trouxe a primeira parte do resumo do livro, que fala sobre o dia do fato, né, que foi a morte do menino. E hoje, que vai ser a parte 2, eu vou falar sobre a investigação do caso. Aí semana que vem vai ser a parte 3, que eu vou continuar trazendo os resumos e assim por diante, até terminar de falar sobre o livro, tá? Então, gente, eu espero que vocês gostem. E esse é mais um vídeo do quadro Quartas Assustadoras. O caso do Henri foi registrado na 16ª DP da Barra da Tijuca, que inclusive é uma das delegacias mais bem conceituadas do Rio de Janeiro. Desde o ano de 2005, ela funciona no Largo da Barra e inclusive ela já foi cenário de casos de grande repercussão nacional, como por exemplo o caso da Daniela Pérez, que aconteceu em 1992. Ela era uma atriz da Globo que foi assassinada pelo colega de elenco Guilherme de Pádua e pela esposa dele na época, Paula Tomás. Quem descobriu o culpado foi o delegado Cidade Oliveira Fonte Filho, que assumiu o caso na época e trabalhava nessa delegacia. Também já foi investigado nessa mesma delegacia o assassinato de Paulo Roberto de Andrade, que aconteceu em 1998. Ele era filho do bicheiro Castor de Andrade. Como também o caso que aconteceu em 2003 do homicídio do casal norte-americano Zé Starrelli e sua esposa Michele. Quando o Henri morreu, a Distrital contava com uma equipe de 43 agentes, dentre eles 6 delegados, o titular Henrique Damasceno e 5 adjuntos responsáveis pelos plantões, incluindo Ana Carolina Medeiros. Então eu vou falar diretamente como se deu a investigação do caso Henri. Daniel, o pai do menino, chegou à 16ª DP às 11h06 no dia 8 de março, que foi o dia da morte do garoto. Pouco tempo depois, foi solicitado um guia de remoção do cadáver e uma requisição do exame de necropsia para Henri. No documento, foi solicitado aos peritos que fosse encontrado projéteis de armas de fogo ou qualquer outro vestígio não biológico no cadáver. O material, caso fosse encontrado, seria encaminhado ao Instituto de Criminalística para ser analisado.
Por volta de 1 hora depois, a Monique recebeu da funcionária de Jairinho uma mensagem de texto por WhatsApp dizendo que o carro da Defesa Civil já tinha chegado ao hospital para fazer o translado do corpo. A Monique respondeu que estava arrasada, que estava passando mal. Só que quando a funcionária já tinha levado a Monique até o condomínio onde ela morava na Barra e seguiu em direção a Bangu, o Jairinho mandou a funcionária manter contato com o Leniel para ficar a par do desenrolar do caso. Enquanto isso, o Leniel ficou na delegacia prestando depoimento. Para quem não sabe, o Leniel é o pai do Henry e é o ex-marido da Monique. Leniel relatou no depoimento que foi casado com a Monique durante quase 10 anos, até que de repente ela pediu a separação sem explicar os motivos. E assim que eles se separaram, a Monique levou o Henry para ficar morando com ela. Então ela foi morar na casa que foi construída pelos dois no fundo do terreno onde viviam os pais dela e o irmão, lá em Bangu. Detalhe que na época eles assinaram o documento que exigia a pensão alimentícia e visita quinzenal do menino ao pai. Leniel disse que logo após o fim do casamento, rapidamente ele ficou sabendo que a Monique já estava namorando o Jairinho. Ele conta também que o Henry reclamou que o padrasto costumava abraçar ele de forma muito apertada. Então, Leniel pediu ao Jairinho que não fizesse mais isso e Jairinho respondeu que tudo bem. Segundo o relato do Leniel, no dia 6 de março, 2 dias antes do Henry morrer, ele havia buscado o menino no condomínio onde a Monique estava morando com Jairinho na Barra da Tijuca. E assim, pai e filho passaram o fim de semana juntos. No sábado, o Leniel levou o menino a uma festa. Domingo, eles foram a um parque de diversões no América Shopping, no Recreio. E quando foi por volta das 7 horas da noite, ele entregou o filho a Monique. E ela depois enviou ao Leniel uma foto pro WhatsApp do menino dormindo. Só que quando era por volta das 4h30 da manhã, ele recebeu um telefonema da Monique dizendo que teve que levar o menino às pressas pro hospital porque ele estava sem respirar. E quando o Leniel chegou no hospital, ela e Jairinho falaram pro Leniel que o menino havia feito um barulho estranho no quarto. E quando eles foram até lá, encontraram um garoto com os olhos revirados e respirando com dificuldade. Assim que o pai relatou isso no depoimento, o delegado adjunto perguntou a ele se o Jairinho, como médico, havia feito algum procedimento de reanimação no garoto. E o Leniel ele respondeu que só sabia que o casal tinha ido até a emergência e que viu os profissionais do hospital tentando reanimar seu filho. Assim que Leniel terminou o depoimento, o delegado encaminhou ao Instituto de Criminalística a requisição do exame do local do apartamento de Jairinho e Monique para que fosse definido a natureza e as características do ambiente examinado, que fosse identificado o número de pessoas que participaram do evento e como foi a dinâmica do mesmo. E a partir daquele momento foi quando começou a investigação da morte do Henry. Agora eu vou começar a falar do condomínio onde moravam a Monique e o Jairinho, que foi o palco dessa tragédia. Os peritos chegaram ao apartamento por volta das 14 horas, naquele mesmo dia. Esse condomínio, que se chama Majestic, é um condomínio de luxo da Barra da Tijuca, que fica localizado na Avenida Presidente José de Alencar. Ele possui 7 prédios com 17 pavimentos cada, e os edifícios têm 4 apartamentos por andar, todos de 3 ou 4 suítes. Jairinho, Monique e Henry moravam ali desde janeiro de 2021, na unidade 203 do Bloco 1. O apartamento tinha sala com 2 ambientes, 3 suítes, varanda e quarto de serviço. A moradia custa um preço alto. Jairinho pagava por mês R$ 2.650 de condomínio e R$ 2.481 de aluguel. O apartamento fica em um dos 5 condomínios que compõem o bairro Cidade Jardim, numa área de aproximadamente 560 mil metros quadrados. No total, são 26 torres, que contam com uma estrutura de lazer completa, piscina com 50 metros de comprimento, com iluminação noturna, brinquedoteca, academias de ginástica, espaço para yoga e spinning, sala de massagem, quadras poliesportivas e salões gourmet. Também são espalhadas câmeras de vigilância pelas áreas comuns e seguranças de ternos pretos, munidos de rádios comunicadores,
controlam os acessos 24 horas por dia. Considerado o mais luxuoso dos 5 condomínios, o Majestic tem arquitetura e decoração com inspiração árabe e paisagismo exuberante com palmeiras e tamareiras. O entorno, conhecido como região olímpica, foi pensado justamente para abrigar os eventos internacionais sediados no Rio no ano 2000, como o Parque Aquático Maria Lenk e a Arena Multiuso. A região, de construções sofisticadas e imponentes, tem ainda ciclovias, chafarizes, shoppings, escolas, lojas de conveniência e serviços de ônibus que rodam pelos bairros próximos dali. Esses são os detalhes sobre o condomínio. Quando a tragédia com Henry aconteceu, Monique e Jairinho ainda não eram conhecidos pelos seus vizinhos. Alguns não sabiam sequer seus nomes. Um casal morador do prédio acredita que a vedação de silicone em volta das portas e janelas dos apartamentos teria impedido que alguém de fora escutasse qualquer barulho do quarto do Henry no dia que ele morreu. O Henry costumava frequentar a brinquedoteca com a babá. Inclusive, uma babá que cuidava de outra criança, que era filho de um vizinho, chegou a conhecer o Henry de lá. Henry era cuidado por Tainá de Oliveira, que era uma babá contratada pela mãe e pelo padrasto. Ela ganhava um salário mensal de R$ 2.300 e trabalhava de segunda a sexta-feira. Além dessa babá, tinha também uma empregada que trabalhava para Monique e para o Jairinho, que se chamava Leila Rosângela. Ela lavava, passava, cozinhava e arrumava o apartamento de segunda a sexta-feira, exceto quinta-feira, que era o dia que ela trabalhava para a mãe de Jairinho. Ela ganhava R$ 2.000 por mês. As duas foram contratadas pelo casal em janeiro de 2021. No laudo entregue 3 dias depois da morte do Henry ao delegado, o perito afirmou que o imóvel não havia sido preservado nem isolado, ou seja, teve livre circulação do momento em que o menino chegou ao hospital até o início da tarde. Ele disse ainda que não havia nada bagunçado, muito pelo contrário, a residência estava completamente limpa e organizada, com peças de decoração em harmonia, camas forradas, lixeiras vazias e brinquedos arrumados. Então, gente, esse foi o vídeo em que eu dei continuidade ao resumo do livro, só que aqui eu falo só sobre o início da investigação, sobre o caso, né, da morte do menino Henry. Semana que vem, que vai ser a parte 3, eu vou falar sobre a Monique, eu vou contar em mais detalhes a história dela, a história de vida dela, a vida acadêmica, como foi o primeiro casamento dela com o Leniel, como foi que nasceu o Henry, tá, gente? E assim, sucessivamente, sempre às quartas-feiras, eu vou dar continuidade ao resumo do livro até terminar, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Qualquer falha minha, vocês me perdoem. Mas muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!